Viva um dia de cada vez. A vida é simplesmente uma coleção de pequenas vidas, cada uma vivida um dia de cada vez. Aprendi que devemos viver cada dia encontrando beleza nas flores e na poesia, e conversando com os bichos. Que não há nada melhor do que um dia com sonhos, pores do sol e brisas refrescantes. Mas acima de tudo aprendi que a vida é me sentar em bancos junto a riachos antigos, com a minha mão sobre o joelho dela e às vezes, nos dias bons, me apaixonar. É com essa frase do escritor Noah Kahan que eu começo a reflexão de hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e todos os dias eu posto uma reflexão diária aqui nesse canal, logo pela manhã. E à tarde eu posto um compilado com algumas mensagens que foram postadas aqui anteriormente, para você que gosta de vídeos com uma duração maior. Venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que têm buscado uma vida com mais saúde mental, autocuidado e autoconhecimento. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se elas estivessem fazendo um exercício físico pesado. Eu penso que, muitas vezes, é difícil para nós vivermos um dia de cada vez, porque os problemas vão se juntando. E quando a gente menos percebe, alguns problemas da semana passada se juntaram com os problemas do dia de hoje, e ainda tem as preocupações com o futuro. Tudo isso se junta e forma uma grande bola de neve, na qual nós não conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os problemas de hoje e quais são os problemas que podem ou não acontecer no nosso futuro. Mas a verdade é que, se queremos viver uma vida mais saudável, se queremos nos sentir menos ansiosos e menos aflitos com tudo, precisamos encontrar equilíbrio e precisamos tentar viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez pode ser um desafio para muitas pessoas, especialmente para aquelas que sofrem com ansiedade ou preocupações excessivas. A ansiedade é uma condição que pode afetar tanto a saúde mental quanto a física. E muitas vezes pode ser desencadeada pelo excesso de preocupações com o futuro, o passado ou o presente. Augusto Cury, autor de diversos livros sobre saúde mental, fala sobre a importância de aprendermos a controlar nossos pensamentos e emoções para termos uma vida mais equilibrada. Ele afirma que muitas vezes ficamos presos em nossos próprios pensamentos e acabamos nos sabotando, impedindo-nos de aproveitar o momento presente e viver um dia de cada vez. Um exemplo de alguém que lutou contra a ansiedade e aprendeu a viver um dia de cada vez, lutando contra a autossabotagem, é a atriz Emma Stone. Em uma entrevista, ela falou abertamente sobre sua batalha contra a ansiedade e como ela aprendeu a controlar seus pensamentos e emoções. Ela disse que costumava se preocupar muito com o futuro e com o que poderia dar errado, e sobre como ela poderia ser facilmente substituída por outras atrizes. Ela aprendeu a se concentrar no momento presente e em como poderia aproveitar aquele momento ao máximo. Também aprendeu a dar valor para suas características que a tornavam única e começou a se tratar com mais generosidade e carinho. Pense em uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, como um estudante que está sempre preocupado em ter boas notas, conseguir um bom emprego, ter uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo a motivação
e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Por outro lado, uma pessoa que aprende a viver um dia de cada vez pode se concentrar em realizar as tarefas do momento presente com mais atenção e dedicação, sem se preocupar excessivamente com o futuro. Essa pessoa pode achar mais equilíbrio e satisfação em sua vida diária sem que se sinta sobrecarregada com as pressões e preocupações do futuro. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, mesmo que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de defeitos. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano para ser formado, precisa entender é que ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de reconhecer suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, isso começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas a verdade é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida em que ela esteja vivendo, em qualquer experiência que ela esteja experimentando. E uma outra estratégia para viver um dia de cada vez é a prática da atenção plena, também conhecida como mindfulness. A atenção plena é uma técnica que ajuda as pessoas a se concentrarem no momento presente, sem julgamento ou distração. Essa prática pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, além de melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. É importante lembrar que viver um dia de cada vez não significa ignorar o futuro ou negligenciar a importância de planejar e preparar-se para o futuro. É importante ter objetivos e metas a longo prazo, mas sem deixar que essas preocupações afetem a qualidade de vida e a saúde mental no momento presente. Em resumo, viver um dia de cada vez pode ser um desafio, especialmente para aqueles que lutam contra a ansiedade e a preocupação excessiva. Aprender a controlar os pensamentos e emoções, praticar a atenção plena e encontrar um equilíbrio entre as preocupações do futuro e as do presente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. E a melhor parte disso tudo é que você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar com ajuda profissional, através de pessoas ligadas à área da saúde mental. Você pode contar com a sua fé. Você pode contar com as pessoas à sua volta. E com certeza você pode contar também com esse canal. Todos os dias, entrando aqui, ouvindo as reflexões e aprendendo um pouco mais sobre essa coisa tão difícil, complicada, mas ao mesmo tempo maravilhosa e fascinante que chamamos de vida. Vai ficar tudo bem. Sabe quando as pessoas dizem pra gente assim: você precisa parar de pensar tanto assim, precisa sair um pouco da sua própria mente? Aparentemente é um ótimo conselho,
Mas a questão é como colocar esse conselho em prática. Para onde poderíamos ir se estamos literalmente dentro da nossa própria cabeça o tempo todo, inclusive nesse momento? Infelizmente, às vezes, o pior lugar para estarmos é dentro da nossa própria cabeça. Mas infelizmente também não temos como sair dela. Pelo menos não da forma como pensamos que isso é feito. Lembrar de traumas do passado, ficar remoendo situações que não saíram do jeito que você imaginava, ou até mesmo antecipar situações e ficar imaginando e criando os piores cenários na sua mente, tudo isso faz você pensar demais e tornam a sua mente um lugar impossível de se estar. Mas aonde você estaria se não dentro da sua própria cabeça? Aqui e agora, sentindo o seu próprio corpo, lidando, enxergando, ouvindo e interagindo com o que está bem diante de nós. Ao sair para caminhar um pouco em algum lugar com uma vista bonita, à beira de uma praia, por exemplo, se você começar a olhar ao seu redor e prestar bem atenção em tudo que você vê e tudo que você ouve, o seu cérebro não vai ter muito o que pensar. Ou seja, não haverá nada mais urgente no seu cérebro do que a vista que te cerca. Tudo o que você precisa fazer em uma situação como essa é sentir. Mas eu estou falando de um cenário lindo à beira da praia. O seu problema de pensar demais não ocorre em situações como essa que eu citei, mas sim, geralmente, às 3 da manhã, quando você deveria estar dormindo para acordar cedo para ir trabalhar no dia seguinte, mas simplesmente não consegue porque a sua mente é invadida por diversos pensamentos que fogem ao seu controle. Mas o fato é, o que estraga o presente, o que te impede de sentir aquilo que você deve sentir aqui e agora, é o hábito de pensar de uma forma excessiva. Mesmo sem uma situação evidente que nos cause aflição, a nossa mente consegue nos provocar um pânico repentino e nos deixa ansiosos, sem qualquer motivo aparente. Sendo que, como eu ouvi uma vez uma psiquiatra dizer, a maioria das coisas que pensamos enquanto estamos ansiosos não se concretizam, não se tornam reais. Para lutar contra o hábito de pensar demais, não devemos analisar minuciosamente esse nosso comportamento, porque se nós pararmos para analisar, estudar a respeito disso, nós estaríamos apenas piorando a situação. A nossa luta não é entrar num fluxo de pensamento para entender o porquê de não conseguirmos parar de pensar tanto. A nossa luta é para simplesmente respirarmos fundo e vivermos o presente, estando aqui e agora, nos rendendo ao momento presente. Quando você fica focado somente no que está em sua mente, você fica com medo de errar, de falar, de fazer papel de bobo na frente das pessoas. E isso só te faz pensar ainda mais e mais, e te deixa completamente paralisado. Por isso, tem pessoas que abusam do álcool com a desculpa de que fazem isso para se soltar. Mas eu te pergunto, se soltar de quê? Da própria prisão que elas mesmas criaram em suas mentes. Você pode se encher de teorias, aprender tudo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o ato de pensar muito. Você pode ficar cada vez mais afiado nesse problema que tanto te atinge. Mas você só vai conseguir vencer esse hábito se começar a praticar o hábito de pensar menos e viver mais. Sentir cada momento do seu dia, desde a comida que você coloca na sua boca, até as gotas que caem no seu corpo durante o banho.
não barrar nenhum sentimento, mesmo que esse sentimento seja o descontentamento, a raiva, o constrangimento. Não tenha vergonha de ser transparente, pois assim você não terá medo de ser engraçado, de dar risada com as pessoas, de errar alguma informação durante uma conversa, de tropeçar enquanto caminha em seu ambiente de trabalho e todo esse tipo de coisas que, quando você está somente dentro da sua própria cabeça, parecem ser o fim do mundo. Comece a praticar o hábito de viver mais e pensar menos. Não pense muito. Já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo, pois dessa forma você nos ajuda e ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas que também sofrem por pensar demais. Comece a praticar o hábito de pensar menos e viver mais. E acredite, com o passar dos dias, tudo vai ficar bem. Ou pelo menos tudo vai ficar cada vez melhor. A estrada da vida. Olhei para a estrada, os carros passavam, a vida também. Essa é uma frase de Ramiel Bontempo. Eu estava refletindo e pensando sobre como a vida às vezes toma rumos difíceis e complicados, e pensando como nós acabamos nos encontrando muitas vezes em becos sem saída. Olhamos para dentro de nós e não conseguimos identificar em quais áreas temos mais pendências para resolver. São tantos problemas acumulados que nós nem sabemos por onde começar, não é mesmo? Mas de um jeito ou de outro, nós sempre encontramos o nosso caminho de volta e sempre conseguimos uma forma de seguir em frente. Com o passar dos anos, vamos percebendo que algumas quedas, algumas dificuldades e alguns momentos de incerteza nos trouxeram onde nós nos encontramos hoje e nos preparam para onde iremos no futuro. O que seria de nós sem todas as lições que aprendemos ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda essa estrada? É claro que algumas dolorosas lições, se nós tivéssemos escolha, preferiríamos não ter. Mas às vezes a vida nos leva por caminhos confusos, dolorosos e complicados, que só fazem sentido lá na frente, quando já avançamos um pouco mais. A vida realmente pode ser comparada a uma estrada cheia de surpresas e reviravoltas. É como se estivéssemos em um carro, viajando por essa estrada, sem saber o que vamos encontrar, em cada curva e a cada reta. Às vezes a estrada pode ficar difícil e perigosa, com muitos obstáculos e desafios que parecem impossíveis de serem superados. Mas assim como em uma viagem de carro, a vida também nos oferece paisagens incríveis, momentos de felicidade e de realização. No entanto, é importante lembrar que, assim como em uma estrada, a vida também requer atenção e cuidado. Precisamos estar atentos às placas e sinalizações que nos indicam o caminho a seguir. Precisamos também estar preparados para enfrentar os imprevistos que podem surgir, como um pneu furado ou uma chuva forte que dificulte a visibilidade. Da mesma forma, precisamos estar preparados para enfrentar as dificuldades e os desafios que a estrada da vida nos apresenta. No seu livro O Vendedor de Sonhos, o escritor Augusto Cury nos lembra que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Essa frase nos mostra que, apesar das dificuldades e desafios, a vida também nos oferece muitas oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade de nos fortalecermos e nos tornarmos mais resilientes.
Mas é claro que nem sempre é fácil encontrar essa força interior para seguir em frente. Às vezes, nos sentimos tão cansados e desanimados que parece que não há mais energia para continuar. É nessas horas que eu me lembro de outra frase do mesmo escritor, Augusto Cury. Não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você se levanta. Essa frase me lembra que a resiliência e a determinação são fundamentais para superar as dificuldades e continuar caminhando em direção aos nossos objetivos. Assim como em uma viagem de carro, em que precisamos abastecer o tanque para continuar a jornada, também precisamos cuidar de nossa saúde física e mental para enfrentar as dificuldades da vida. Cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos e dedicar um tempo para o lazer são hábitos que contribuem para o nosso bem-estar e nos ajudam a manter a energia e a disposição para seguir em frente. Além disso, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Assim como em uma viagem em que podemos encontrar outros viajantes pelo caminho, na vida também encontramos pessoas que nos ajudam e nos incentivam. Podem ser amigos, familiares, professores, mentores ou colegas de trabalho. Essas pessoas nos oferecem suporte emocional, conselhos e até mesmo oportunidades que nos ajudam a avançar em nossa jornada. Em seu livro O Problema do Sofrimento, o escritor C.S. Lewis nos lembra que a amizade é desnecessária, como a filosofia, como a arte. Ela não tem valor de sobrevivência. Ela é uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Muitas vezes a vida nos parece solitária e difícil. Por isso, a amizade é um elemento fundamental para nos dar forças e tornar a nossa jornada mais agradável. Podemos pensar em como a presença de amigos ao nosso lado é como ter um companheiro de viagem, alguém para nos ajudar a superar os obstáculos que encontramos pelo caminho e dividir as alegrias e tristezas que vivemos. Mas como encontrar esses amigos? Como construir relações verdadeiras e duradouras que possam nos ajudar a enfrentar os desafios da vida? É importante lembrar que a amizade não é uma coisa que surge do dia para a noite, mas sim ela é fruto de um processo de construção e desenvolvimento. Assim como em uma estrada, onde a confiança em um mapa ou GPS pode nos ajudar a encontrar o caminho certo, também é importante termos referências para nos guiar na construção de amizades verdadeiras e significativas. Além disso, é preciso cultivar as qualidades que fazem de nós bons amigos, como empatia, generosidade, sinceridade e lealdade. Essas virtudes não apenas nos tornam melhores pessoas, mas também atraem para nós pessoas com as mesmas características, que podem se tornar grandes amigos ao longo da vida. É importante lembrar que a estrada da vida não é uma jornada solitária e que a amizade é um elemento fundamental que vai torná-la mais leve, mais significativa. Siga em frente. Mantenha a constância e não se deixe abater, pois mesmo com as dificuldades, ainda estamos aqui e ainda temos a oportunidade de recomeçar. Alguns dias serão melhores do que outros e algumas experiências vão te deixar marcas positivas, mas outras vão te deixar também marcas negativas, como cicatrizes. Mas assim como as cicatrizes que temos em nosso corpo nos lembram de feridas que antes sangravam e agora já não sangram mais, as marcas que a vida nos deixa
nos lembram de situações que poderiam nos fazer desistir, mas que não fizeram. Esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. E se você ouviu até aqui, deixe a seguinte frase nos comentários: eu vou seguir em frente.